Eu gostaria de gravar mais um vídeo aqui de forma simples, clara, resumida e objetiva. E o vídeo de hoje é sobre de quem nós devemos ser testemunha. De Jesus, de Jeová, algum outro nome. Olha, biblicamente, eu vou querer ser objetivo aqui já para a gente não perder tempo. Biblicamente, a gente deve ser testemunha do nome de Jesus. Se você é testemunha de qualquer outro nome, inclusive do nome de Jeová, o nome de Jeová é um nome que a gente evangélico utiliza, católico utiliza, todo tipo de gente utiliza o nome de Jeová. É um dos nomes através dos quais nós nos referimos a Deus, mas a pregação que se deve ser feita nos quatro cantos da terra, a todas as nações, é o nome de Jesus, é o que a Bíblia orienta. Se você é testemunho de Jeová e sai pregando de lugar em lugar acerca desse nome, eu gostaria de dizer a você que você está fazendo a coisa errada. Você está colocando, na verdade, o carro na frente dos bois. O nome prioritário nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento, acerca do qual nós devemos seguir o exemplo, é o nome de Jesus. Esse nome ele é pregado, ele é anunciado. Aí você diz, por que eu estou errado? Qual é o erro? Me prove, eu lhe dou alguma das provas. A primeira prova que eu lhe dou é a seguinte. No século XVI é que o nome Jeová foi criado pelos teólogos da época. Por quê? Não se sabia pronunciar o tetragrama, certo? Então, que era o nome de Deus conhecido entre os judeus, mas pela falta do uso desse nome, se perdeu a pronunciação, certo? Então, muitas vezes se referia, na grande maioria das vezes, se referia a Deus utilizando-se Adonai, ou Senhor, referindo-se a Deus, certo? E principalmente passou a ser mais intensificado o Adonai, inclusive no Novo Testamento, porque se perdeu de fato a forma de se pronunciar, a forma correta de se pronunciar o tetragrama. Inclusive, se você for o corpo governante, aliás, do Testemunho de Jeová, que defende muito a questão do nome de Jeová, eles não conseguiram até hoje encontrar sequer um manuscrito do Novo Testamento, certo? Em que houvesse a presença do tetragrama. É sempre Adonai, certo? Como um nome do Senhor, como um nome de nosso Deus, né? Certo? Então, a primeira prova de que você está errado é essa. Por quê? Se no século XVI é que foi criado o nome Jeová, significa que os discípulos, que os apóstolos, que aqueles que seguiam Jesus não pregavam o nome Jeová. Certo? Então você está fazendo algo, você está pregando algo criado pelos católicos, pelos teólogos do século XVI e que os antigos jamais pregaram, porque não existia na época deles, certo? Vamos lá, outra prova. Me prove aí, irmão, isso aí não me convenceu não. Me prove aí de que eu estou errado ao pregar, ao anunciar os quatro cantos do mundo o nome de Jeová ao invés de Jesus, que deve ser prioridade. Não é que o nome de Jeová ele deve ser excluído. O nome de Jeová, a gente que é evangélico tem hino, canta, prega no nome dele. Só que o nome prioritário, ele é sempre Jesus, certo? Se a gente colocar Jeová na frente, a gente está fazendo de forma errada. Até porque para se ter acesso a Jeová, tem que ser apresentado Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí, somente abrindo um parêntese nesse versículo que eu estou falando aí, você que é testemunho de Jeová talvez nunca tenha notado, nunca tenha percebido, mas eu gostaria de chamar a atenção para você pelo seguinte. Esse versículo de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, mas uma prova de que Ele é o próprio Deus Pai. Por quê? Se Ele não fosse, Ele diria assim, ó, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele era o próprio Deus Pai. Mas, colocando isso de lado, vamos dar continuidade. A segunda prova de que você está fazendo de forma incorreta, apesar que a primeira, na realidade, já mata toda a charada e não tem o que se argumentar acerca disso. Que os apóstolos, os discípulos, não pregavam o nome de Jeová, até porque não existia naquela época. Certo? Mas vamos lá. Uma segunda questão que prova a você que você está fazendo as coisas erradas. Você está se sacrificando muito, mas o seu sacrifício é de tolo, porque é um sacrifício diferente do sacrifício dos apóstolos. Eu pergunto a você e responda a você mesmo. Os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva,
expulsava demônio em nome de Jeová e em nome de Jesus. Eles curavam cego, aleijado, etc. em nome de Jesus ou em nome de Jeová. Certo? Se pregava o arrependimento dos pecados em nome de Jesus ou em nome de Jeová. Então, eu poderia fazer N perguntas aqui acerca do nome em que eles pregavam, em que eles invocavam, etc. E tudo vai dar no nome de Jesus, certo? Tudo vai dar no nome de Jesus. Mas vamos para a Bíblia, que eu quero encerrar isso aqui de forma rápida, simples e sucinta. Veja o que é que se fala aqui acerca do nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida acerca desse tema, como é um tema muito profundo, um tema muito extenso, você pode me perguntar posteriormente, depois eu respondo. E inclusive eu vou começar a publicar vídeo explicando versículo por versículo que foi distorcido pelo corpo governante, infelizmente, né? Alguns versículos foram distorcidos e eu vou explicar de um por um para que a gente tenha um entendimento mais simples e rápido, certo? Até porque esse tema, por exemplo, é um tema que ele abrange muito texto, é muita referência, tantas referências que as testemunhas de Jeová faz, quanto as referências que nós evangélicos fazemos e certos demais. Então, eu não vou entrar nesses detalhes acerca do que traz para nós, mas se você quiser, o texto que você quiser pode mandar, que a gente explica na medida do possível. Eu vou apenas destacar porque é que nós cremos, certo? Que nós devemos priorizar o nome de Jesus. Vamos para a Bíblia ver o que ela diz. Lucas capítulo 24, versículo 46 diz assim: E disse, o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em seu nome, e que em nome dele, em nome de quem? Do Messias, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, as testemunhas de Jeová evangelizam por toda a terra, mas não segue esse princípio aqui. E em nome de Jesus, certo? O próprio título da religião já diz, da organização já diz, testemunha de Jeová. Não é testemunho de Jesus, é testemunho de Jeová. Mas a Bíblia diz aqui que deveria ser pregado nos quatro cantos da terra o nome de Jesus. Se você observar, antes de Jesus subir, o que foi que ele disse aos seus apóstolos, aos discípulos, né? A gente encontra em Atos capítulo de número 1, versículo 8, ele dizendo o seguinte: E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, mais uma vez aqui ele confirmando que a pregação do Evangelho do Reino, certo? Que traria salvação, devia ser pregada a todas as nações. Só que ele disse, vocês vão ser minhas testemunhas nos quatro cantos da terra. Você é testemunho de Jesus ou você é testemunho de Jeová? Vamos ao próximo texto. Lucas capítulo 10, versículo 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte. As testemunhas de Jeová se vangloriam dizendo assim, não, só nós fazemos como está escrito, saímos de 2 em 2, os evangélicos, seja lá quem for, sai de 5, sai de 4, sai de 3, mas nós seguimos a risca. Mas segue errado. O primeiro detalhe é o seguinte, Jesus separou 70 de 2 em 2 porque o número era resumido, só tinha 70, para evangelizar a uma imensidão de gente. Então, por isso que ele botou de 2 em 2, porque na verdade ele queria botar de 1 em 1, mas como é bom ter 2, porque se um cair, outro ajuda, então ele colocou de 2 em 2. Mas quanto mais existe membros juntos para fazer o trabalho, mais existe força, certo? Existe mais intensidade na obra, porque tem muita gente para ajudar. 2, 3, 4. Então Jesus dividiu de 2 em 2 porque tinha pouco e a seara era muito grande. O segundo detalhe é o seguinte, é que os 70, quando eles voltaram, eles disseram assim, Senhor, eles voltaram alegres, muito contentes, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. O que é que isso significa? Que eles foram pregar o nome de quem? Eles iam expulsar o demônio em nome de quem? Em nome de Jesus. Eles foram pregar o nome de Jesus e essa pregação resultou em libertações. Então você que é testemunho de Jeová, muitas vezes você não vê endemoniado sendo liberto, você não vê cura, você não vê o sobrenatural de Deus, porque você não faz feito os 70. Eles saíram para pregar exclusivamente o nome de Jesus, certo? Vamos para o próximo texto.
Mateus capítulo 10, versículo 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está sofrendo perseguição na sua religião, na sua organização que você estiver, se não for pelo nome de Jesus, é perca de tempo. Esse sofrimento aí só está aumentando sua cruz, porque no sentido espiritual, no que diz respeito à salvação, não está somando em nada, porque biblicamente toda a perseguição da igreja primitiva foi com relação ao nome de Jesus. Se você observar lá na frente, a Bíblia diz que os apóstolos eles eram chicoteados, eram presos, eram massacrados, porque eles pregavam e anunciavam o nome de Jesus em toda aquela redondeza em que eles estavam, certo? Vamos para o próximo versículo. Mateus 12, 21. E no seu nome os gentios esperarão. Nome de quem? De Jesus. Pode ler o contexto aí se você quiser. Eu pergunto, você espera o nome de quem? No nome de Jeová ou no nome de Jesus? Próximo versículo. Mateus 19, 29. E todo o que tiver debaixo casas, e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes e herdará a vida eterna. Jesus está dizendo que aquele que deixa tudo por amor ao nome dele é que vai ter vida eterna. Tu quer ter vida eterna, tu quer ser salvo, tu tem que abandonar tudo, é pelo nome de Jesus. Se não for pelo nome de Jesus, a tua perca, tu abandonando muitas vezes crenças de parente, crença de pai, crença de filho, e no caso do testemunho de Jeová o sofrimento é maior, né? Porque, por exemplo, se a família toda é testemunho de Jeová, alguém se converte ao Evangelho e passa a crer em Jesus Cristo como nós evangélicos cremos, mas testemunho de Jeová não pode nem falar com ela, mesmo que seja da própria família. Então isso é um sacrifício, isso é uma perca grande, você não falar com um parente seu porque passou a entrar no Evangelho e crer em Jesus Cristo. Mas acontece. Por quê? As testemunhas de Jeová não falam, porque elas creem e abandonam tudo e todos pelo nome de Jeová. Mas se você quiser ter vida eterna, o versículo aqui diz, que por amor do nome dele receberá 100 vezes tanto aqui de tudo que você abrir mão e por fim herdará a vida eterna. Então quer ter vida eterna? Faça sacrifício pelo nome de Jesus, certo? Você nunca vai ver esse mesmo versículo aqui referindo-se ao nome de Jeová, só Jesus, certo? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de quem? De Jesus. Pode olhar o contexto aí que você vai ver que é o nome dele. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, certo? Então, aqui diz o seguinte, que todo aquele que crê no nome de Jesus, ele tem o direito, ele tem o poder de ser filho de Deus. Na religião da Testemunha de Jeová, quem quer dar a terra, se prega lá que você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. Só os 144 mil que é filho de Deus. Mas aqui está dizendo que para ser filho de Deus, basta crer no nome de Jesus. Tu crê no nome dele? Se tu não crê, o próximo versículo vai dizer aqui qual é a tua sentença. Mas se tu crê no nome de Jesus, aqui diz de forma clara que você tem o direito de ser filho de Deus. Agora, se você não crê, veja o que é que diz aqui. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, quem não crê no nome de Jesus já está julgado. E tu sabe qual é a sentença desse julgamento, né? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 14, versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha Jesus dizendo aí de novo. Quer que as coisas aconteçam na sua vida, ore. Sempre no nome de Jesus. Por quê? É esse nome que tem o poder de fazer todas as coisas. Jesus, antes disso aí, ele disse assim, e eu vos dou poder sobre serpentes, sobre escorpião. E em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. Jesus deu poder sempre no nome dele, certo? Isso sempre foi feito na Bíblia, no nome de Jesus. Você nunca vai ver um apóstolo dizendo assim, sai no nome de Jeová. É sempre no nome de Jesus, certo? Próximo versículo, João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você quer ter vida? Você tem que crer e pregar o nome de Jesus. Você tem que sacrificar o nome de Jesus. Amor, sou testemunho de Jeová. Você é testemunho de Jeová, mas se você crer em Jesus Cristo e pregar o nome dele, é que você pode ser salvo. Se você deixar pai, filho, irmão, enfim, a gente sabe o que significa isso. Não é deixar no sentido literal,
você vai ter vida eterna, como está escrito aqui, mas pelo nome de Jesus, certo? Vamos ao... Sim, uma observação, um parêntese que eu quero abrir aqui, porque se prega na religião das Testemunhas de Jeová também que Jesus ele é inferior ao Pai, porque ele é chamado de Filho de Deus nas Escrituras Sagradas. Aí se diz assim, quem é que vem primeiro, o Pai ou o Filho? E com essa pergunta eles tentam ali trabalhar a mente da pessoa para levar ela a crer que Jesus é inferior a Jeová. Mas eu gostaria de abrir esse parêntese para explicar isso aqui. Você sabe por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Você sabe quando é que nasceu esse título na Bíblia? Se você perguntar o testemunho de Jeová, ele vai dizer que é porque Cristo foi criado. Mas na verdade a Bíblia não diz isso aí. A Bíblia diz algo diferente. Para explicar o que a Bíblia diz, eu faço uma pergunta a você. Quem era o pai biológico de Jesus? Era José? Claro que não. José era pai de criação. O pai biológico de Jesus foi o próprio Deus. Por isso que ele é chamado de Filho de Deus, porque não foi José o pai biológico, mas o próprio Deus. Por isso que ele recebe esse título. E isso que eu estou falando, o anjo, ele confirma em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz assim, no versículo, tem uma parte do versículo que diz assim, por isso, ou seja, por essa razão, por esse motivo, por essa circunstância, que ele será chamado de Filho de Deus, certo? Então ele só é chamado de Filho de Deus, porque foi o próprio Deus que colocou ali aquele feto no ventre de Maria. Então, em outras palavras, esse título de Filho de Deus não pertence a Jesus em sua essência como Deus, mas única e exclusivamente ao homem Jesus, porque aquele homem Jesus realmente foi criado, certo? É por isso que na Bíblia, antes do nascimento do homem Jesus, você nunca vê esse título Filho de Deus, a salvo 2 ou 3 vezes através de profecia no Antigo Testamento, se referindo ao menino Jesus que haveria de nascer, certo? Porque esse título de filho é do homem Jesus, que o homem Jesus de fato foi criado, teve origem, teve começo, certo? E teve até morte. Mas, com relação a Jesus em sua essência, antes dele vir para a Terra, você jamais vai ver ele sendo chamado de Filho de Deus. Mas isso aí é um outro tema que a gente pode comentar um outro dia. Apenas para pular aqui esse comentário, vamos para o próximo versículo. Atos agora. Atos capítulo 2, versículo 38 diz assim, Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você quer ser batizado se você quer ter os seus pecados remidos, o texto aqui está dizendo que você deve descer as águas em nome de Jesus. É Jesus no começo, na apresentação, é Jesus no meio, é Jesus no discipulado, é Jesus no batismo e é Jesus até o final. Se você quiser ter remissão de pecado, é no nome de Jesus que os apóstolos pregavam, a gente está vendo aqui, certo? Atos. Agora a gente está próximo aqui de eu terminar, mas antes de eu terminar aqui esses textos, esses versículos, eu gostaria de fazer o seguinte aqui a você. Eu estou encerrando, mas eu gostaria de trazer a parte mais importante do que eu estou falando para você aqui sobre esse tema. E qual é a parte mais importante? É o motivo pelo qual existem tantos nomes hoje para substituir o nome de Jesus. São tantos nomes para substituir. É Jeová, é Buda, é fulano de tal, é ciclano de tal, para tentar substituir, colocar o nome de Jesus como secundário, apenas como importante, apenas como uma pessoa, um médium ou alguma coisa desse tipo, mas nunca como deve ser colocado como prioridade, certo? Por que que existe um ódio, uma raiva tão grande da parte de Satanás? Ele tenta abafar o nome de Jesus. Simples. Se você for ler aqui em Atos, capítulo de número 4, versículo 12, bastante conhecido, e tal motivo, porque é que Satanás tenta substituir o nome de Jesus Cristo. Está escrito assim, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, ou seja, conhecido entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Então, salvação não existe em nome nenhum, só no nome de Jesus. É por isso que existe uma guerra tão grande para que esse nome seja substituído. Mas se você pregar o nome de Jesus,
se você crer no nome de Jesus, se você aceitar o nome de Jesus, você vai ser salvo, você vai ter vida eterna, como está escrito aqui, certo? Aí a gente vai para um outro texto aqui, que explica o motivo pelo qual Satanás trabalha tanto para se abafar o nome de Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor é esse aqui? Jesus. Não, esse nome aqui não é Jesus não, porque isso aqui quem disse foi Joel, e naquela época ali Jesus não estava nem na terra, então é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. Corretíssimo. Só que o Pai é o mesmo Deus Filho, os dois é o mesmo Deus, certo? Se você for ler o contexto de Romanos capítulo 10, versículo 13, não na tradução do Novo Mundo, que tem uma mudança ali, uma adulteraçãozinha ali, mas se você ler numa Bíblia comum, você vai ver que o contexto, ele se refere única e exclusivamente a invocar o nome de Jesus Cristo. Você vai ver que é uma referência a Jesus. Aí talvez isso não lhe convença, isso que eu estou dizendo, ou o contexto também não lhe convença. Aí você diz assim a mim: irmão, me convença aí. Vou convencer a você que a igreja primitiva, os apóstolos, os homens de Deus, não invocavam o nome de Jeová não. Até porque, como eu disse no início, o nome de Jeová não existia naquela época. Foi criado recentemente pelos católicos, no século XVI, mais ou menos, certo? No capítulo 9, no versículo 14 de Atos, diz assim, ó: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Era Ananias falando com Jesus Cristo, dizendo acerca de Paulo, dizendo: olha, ele aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias estava dizendo ao Senhor Jesus Cristo que a igreja, o povo daquela época, invocava o nome de Jesus, certo? Você está invocando o nome de Jesus, de Jeová, está pregando o nome de Jeová, o nome de Jesus por aí. Aí Jesus responde para eles assim: disse-lhe, porém, o Senhor, versículo 15 do capítulo 9 de Atos: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Aí Jesus continua dizendo para Ananias: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Jesus falando. Você que é testemunho de Jeová, você tem levado sol na cara, você tem saído para evangelizar constantemente, você tem padecido constantemente, mas é como Paulo aqui, pelo nome de Jesus, porque se não for, meu amigo, você está fazendo o contrário do que os apóstolos faziam ou pregavam, certo? Um próximo texto aqui que mostra que a igreja primitiva, o povo de Deus, invocava o nome de Jesus. Atos capítulo de número 9, versículo 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, ou seja, o nome de quem? O nome de Jesus. E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Então está se dizendo aqui em Atos 9, 21, mais uma vez, que os homens invocavam o nome de Jesus, certo? Um outro versículo aqui acerca do nome de Jesus está em Atos capítulo 15, versículo 26. É muito versículo. Se a gente for mostrar a presença do nome de Jesus em todas as coisas, do começo ao final, na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, a gente vai passar um dia todinho aqui. Mas eu separei apenas alguns aqui, por isso que eu estou citando eles. Diz assim, ó. Atos capítulo 15, versículo 16. Homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Ou seja, eles têm exposto, têm colocado em risco as suas próprias vidas pelo amor de Jesus Cristo, se você for olhar em outra versão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos o que em todos os lugares do mundo invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui em Coríntios está dizendo que todos que invocam o seu nome. Então você nunca vai ver no Novo Testamento dizendo que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, e alguém invocando o nome de Jeová para expulsar demônio, para curar, para ser salvo, para ser batizado, propriamente dito, para remissão de pecados, certo? É sempre o nome de Jesus. Tem vários outros versículos aqui, mas que eu gostaria de terminar aqui citando um último versículo para a sua meditação, que está em Atos capítulo 5, versículo 40. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Então,
A igreja primitiva sempre pregava o nome de Jesus. Se você estiver pregando qualquer outro nome, seja ele qual for, criado por católico, pela igreja católica ou por teólogo que seja, você está fazendo errado. O único nome que Satanás ele se prostra é o nome de Jesus. Outro nome, tu pode dizer assim, sai o nome de Jeová, sai o nome de você. Não vai não, só se obedece, só se curva. Atos 4:12, só existe salvação. O único nome conhecido entre os homens através do qual a gente pode ser salvo debaixo da terra. A Bíblia diz que é o nome de Jesus. Atos 4:12, que você aplique essa palavra no seu coração e que você possa ser uma bênção para a glória de Deus.